Hoje são 7h32 da manhã. Daqui a pouco eu estou indo para o meu posto de trabalho. Mas antes de ir, eu gostaria de deixar um livro da Bíblia para os irmãos, que é a segunda carta de Pedro. Não sei se é a Bíblia. Simão Pedro, capítulo 1, na tradução João Ferreira de Almeida. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, assim conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para o seu reino e glória, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, a paciência, a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. E se em vós houver abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois aquele que não há estas coisas é cego, nada vendo, ao longe havendo se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmado na presente verdade. E tenham por justo, enquanto eu estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestação, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Portanto, irmãos, eu procurarei em toda a ocasião, que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Tu és o meu Filho amado, em quem me compraz. Ouvimos esta voz dirigida no céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme as palavras dos profetas, a qual vós bem fazeis em estar atentos como a luz que alumia o lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Capítulo de número 2. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoa os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e de Gomorra, reduzindo as cinzas, pondo-as para exemplo para os que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de dissoluções e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor,
Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua própria corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódulas são eles, máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais deixaram o caminho direito e erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, o qual amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento falando impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pelas forças dos ventos, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Falando de coisas muito arrogantes, de vaidade, engorda com as concupiscências e com as dissoluções aqueles que estavam se afastando dos que andam direito, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servo da corrupção, porque de quem alguém é vencido do tal, faz-se também servo. Porquanto se depois de ter escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento. Deste modo sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao próprio vômito, e a porca lavada ao espajadouro de lama. Capítulo de número 3. Amados, escrevendo essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que, mas escrevendo essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e pelo mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores que andarão segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reserva como um tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo por de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convence em santo trato e piedade, aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus e fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, que habita a justiça. Pelo que, amado, procurai que dele sejais achados irrepreensíveis. E pelo que, amado, procurai que dele sejais irrepreensíveis e imaculado em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Deus e do nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de se entender, em que indoitos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua vossa perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais arrebatados e descaiais da vossa fé. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Citamos aí a segunda carta de São Pedro para todos os irmãos. E continuem memorizando a Bíblia. É possível você memorizar versículos, capítulos e livros da Bíblia como eu. Amém? A técnica mais infalível, a da repetição. Pegou um versículo, fica só nele, repetindo ele, de olhos fechados 21 vezes. Ou pega a Bíblia e fecha ela e repete 21 vezes, que você vai memorizar 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 versículos, que vai te ajudar em tudo, na pregação,
no evangelismo, como eu faço pessoal, no evangelismo nos lares, como eu faço com a minha esposa, na rádio. Vai te ajudar em tudo, amém? Que Deus abençoe todos os irmãos aí do Facebook, do YouTube, em nome de Jesus.